Falando um pouco sobre empregabilidade, nós tivemos um crescimento com relação aos 60 a mais. De 2018 para cá, nós saímos de 5,2% de pessoas empregadas na faixa nessa faixa acima de 60 anos para perto de 8%. Já houve um ganho. E esse ganho, na minha opinião, é ainda muito maior, porque esses números não computam aquelas pessoas que se aposentam, continuam trabalhando sem ter a sua carteira assinada, muitas vezes nas mesmas empresas, prestando algum tipo de consultoria ou ali na informalidade mesmo. Conforme a Liciane falou, informalidade não significa ilegalidade, na informalidade. Então, eu acredito que esse número seja muito maior, porque quando a pessoa, ela de fato produz e representa a importância naquilo que faz, a empresa não quer deixar ela sair, não quer deixar ela embora se ela ainda tem força de trabalho. Com relação ao empreendedorismo, indo um pouquinho além nesse número que a Liciana passou, e só trazendo um dado específico ali daqueles 11 mil, cerca de 7 mil são entre 50 e 60 anos e próximo de 7.500, 3.500 entre 60 e 70 anos. E acima de 70 anos, nós temos 547 MEIs cadastrados. Mas aí vai também uma opinião que é minha, pessoal. Eu não tenho dados para falar sobre isso. Mas acredito que muitas pessoas, muitos empreendedores que estão empregados e não podem ser MEI, porque não atendem a alguma especificidade, eles acabam usando o nome dos seus avós, dos seus pais, para que eles abram o MEI e eles possam agir ali no empreendedorismo. Então, eu também acredito, trazendo um pouco para a terra, porque a gente fala o número de 547 microempreendedores individuais. Parece um número bastante alto para essa faixa etária de 70 a mais. Com relação também a essa questão da empregabilidade, eu acredito que o 60 a mais, 50, 60 a mais, ele tem que ser um pouco mais agressivo na busca do seu emprego. Por quê? Nós fizemos um mutirão na Secretaria do Trabalho com mais de 500 oportunidades de emprego. Nós tivemos lá 12 pessoas acima de 60 anos procurando uma oportunidade. Nós tínhamos mais de 500. Tivemos lá 12 pessoas procurando. No mês de junho, passou pela Secretaria do Trabalho 57 pessoas acima de 60 anos, durante o mês todo procurando um emprego. Então, muitas vezes, a gente tem que se perguntar, será que esse idoso, de fato, quer trabalhar? Será que, de fato, esse idoso, quando a gente trata muito esse assunto da empregabilidade, a gente, às vezes, faz parecer com que eles estão procurando e não estão encontrando, estão procurando e não estão encontrando. Isso acontece? Óbvio que acontece. Mas a CLT garante que não haja nenhum tipo de discriminação por idade, sexo e nacionalidade. De maneira que um idoso, um 60 a mais, ele compete de igual para igual em uma vaga com qualquer outra pessoa. E eu acho até que com muito mais qualidade. Porque quando a gente fala em qualificação, e o grande discurso do cenário nacional é de que as pessoas não conseguem seus empregos porque não têm qualificação, se eles querem gente qualificada, então aí os 60 a mais são qualificados, são diferenciados na sua prestação de serviço, são mais educados, são muito mais conciliadores do que os jovens. O que eu acho que falta para os 60 a mais, de fato, retomar o lugar no mercado de trabalho, é um pouco mais de ousadia. Nós temos uma amiga que ela fala que a ignorância é atrevida. E, de fato, uma criança de 2 anos que ignora o perigo de cair numa piscina,
Ela vai até a beira da piscina, muitas vezes equilibrado, volta, ela não tem noção daquilo. A ignorância, de fato, ela é atrevida. E os jovens, na busca das oportunidades e na busca do mercado de trabalho, também são atrevidos. A gente recebe pessoas, jovens, que não têm a menor qualificação e estão lá, vão tentar um lugar no mercado de trabalho. E, às vezes, eu acho que falta um pouco desse atrevimento, dessa busca, na verdade. Porque, muitas vezes, a gente acaba não saindo, e eu digo a gente, porque eu já tenho 56, estou quase nos 60, tenho 57, já estou quase nos 60, e, às vezes, a gente fala assim, não vou ver aquilo, porque acho que aquilo não é para mim, ou acho que eu não vou ter chance, ou acho que, por conta da minha idade, não vão me aceitar, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, às vezes, a gente deixa, né, por ser sábio e não ser ignorante, a gente deixa de ser atrevido, porque a ignorância é atrevida. E o sábio já começa a pensar, será que... Põe na balança, será que isso, será que é aquilo? E a gente acaba perdendo, muitas vezes, oportunidades por conta disso. E eu digo isso porque eu, com 57 anos, resolvi empreender agora também. Né? E a gente tem oportunidade, sim. A gente está em busca desse mercado, né? Esse empreendedorismo por necessidade é absoluto, né? Contra os fatos não existem argumentos, e com a pandemia, 1.300.000 idosos foram os primeiros a perder empregos no Brasil. Né? Nós aqui, inclusive, sugerimos um projeto de lei que, na retomada da normalidade depois da pandemia, que os primeiros empregos fossem dados aos idosos. Aí ninguém entendeu por quê. Eu falei, é óbvio, porque eles foram os primeiros a serem vacinados. Eles são os primeiros a estarem imunes. Então, são os primeiros que devem ter a condição da retomada. Mas aí veio a nova variante e isso acabou atrapalhando tudo. Mas, em suma, para encerrar, eu acredito, com relação à questão da empregabilidade, falta um pouco de ousadia para os 60+. Sobra sapiência. É o que a gente busca nos idosos, a sabedoria. E o mercado precisa muito mais do que os 60+ têm para dar, do que hoje o que os jovens têm para oferecer. Os idosos são muito mais preparados. Os jovens são mais atrevidos. Quem trabalha com RH sabe do que eu estou falando. Hoje, em entrevista de emprego, aquele que faz a entrevista ouve o candidato dizer no que quer trabalhar e não no que ele tem à disposição. É essa a realidade que nós vivemos hoje. Então, eu quero deixar aqui um recado para aqueles que querem e buscam os seus empregos nessa faixa etária de 60+. A gente tem que ser um pouco mais atrevido. A gente tem que ser um pouco mais menos passivo, para que as empresas olhem de uma forma diferente. Tem um mercado em Londrina que vai fazer conosco um processo de seleção só para idosos. Nós ainda vamos anunciar. Fará conosco um processo de seleção só para idosos, porque eles entenderam que os 60+ têm uma condição de atendimento muito melhor do que as pessoas que estão ingressando pela primeira vez no mercado de trabalho. Então, se eu pudesse, quem sou eu para dar uma dica? Eu acho que a gente tem que ser mais atrevido. Acho que o cabelo branco vai chegando, a gente vai ficando mais passivo. E, assim, eu acho que essa geração prateada tem que ser um pouco mais atrevida. Tem que fazer isso que está acontecendo aqui, o Festival Sogeros, mostrar para as pessoas o quanto nós somos, ainda temos força de trabalho, o quanto nós somos efetivos para qualquer situação e o quanto nós somos muito, 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 muito melhor do que quem está chegando agora. Muito obrigado.